Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Começando aí com 5 minutinhos, que já é o tempo aí que a gente dá para o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Inclusive, eu queria deixar já um recadinho bem importante. Nós estamos no nosso último dia do nosso seminário, Desafio dos Pais Modernos, e todas as aulas ficarão gravadas no YouTube. Eu estou tentando trazer aqui pro Instagram, mas está um pouco difícil, né? Porque teve uma aula que eu fiz lá, outra para cá, então tô tentando migrar tudo para ficar aqui e no YouTube, mas no YouTube com certeza você vai encontrar. Se você ir lá na minha bio agora, vai ter lá um link com todos os meus contatos, inclusive do YouTube, você vai poder encontrar essas aulas. Na verdade, eu vou deixar ali uma aba depois direitinho ali para você poder ter acesso e mandar para os seus amigos. Gente, chegamos ao fim desses 3 dias maravilhosos, falando de temas importantes, desafios que os pais modernos têm. E eu escolhi 3 apenas, mas com certeza tem muitos outros. E eu queria já deixar de dica para você que vai assistir depois essa live. Coloca nos comentários algum assunto que você gostaria que a gente trabalhasse no nosso segundo seminário, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para os pais. Bom, eu não vou me demorar, já vou direto ao assunto, mas antes eu queria fazer uma recapitulação rápida. No nosso primeiro dia nós falamos aí como conciliar trabalho e criação de filhos. É realmente um desafio muito grande, até porque nós, mães, geralmente precisamos ficar mais tempo com nossos filhos e precisamos começar a trabalhar muito cedo, devido à demanda hoje da sociedade, até dos nossos próprios compromissos. Para manter uma casa, gente, não é fácil, então é necessário muitas das vezes que essa mãe saia de casa para trabalhar e acaba, né, trazendo alguns prejuízos. Mas a solução, a gente deu 4 dicas aqui para te ajudar a conciliar trabalho e criação de filhos. A primeira dica é a organização de uma rotina. É importante ter uma rotina, ter um cronograma. Criança sem rotina, pai sem rotina. Se seu filho não tem hora para comer, para dormir, você também não vai ter. Então é importante se organizar, dividir as tarefas. A gente falou um pouquinho também mais sobre isso em outra parte, que foi a terceira dica. Mas a segunda dica muito importante é o tempo de qualidade. Mesmo sendo um pai e uma mãe muito ocupado, você pode com certeza estar ali sendo um pai e uma mãe presente nos momentos que você está com seu filho. Lembrando que vale muito mais 15 minutos bem passados com seu filho, celular de lado, trabalho de lado, do que às vezes horas do lado dele trabalhando, estudando ou mesmo se divertindo e deixando a criança de lado. Então, quando estiver com seu filho, gaste tempo de qualidade. A terceira dica é lidar com a culpa parental que nós sentimos. É normal pai e mãe se sentirem culpados. Ainda mais pais e mães que precisam trabalhar. Então, é algo realmente muito profundo e às vezes a gente acaba compensando com comportamentos que são desajustados, como, por exemplo, sermos permissivos. Ou mesmo também um comportamento muito comum darmos coisas materiais, né? O consumo ali, exaltando o consumo. Às vezes o pai pensa assim, poxa, eu não posso estar com meu filho, mas eu posso dar algo que ele goste. E isso também não é legal, porque vai confundir a forma de se relacionar do seu filho, às vezes com troca, né? Vai também, no caso da permissividade, os pais podem privar os filhos de passar pela frustração saudável, que é importante, porque nós adultos sabemos que o que a gente mais escuta é não. As coisas dão mais errado do que certo. Então é na infância que nós aprendemos emocionalmente a lidar com essas questões quando adolescente e adulto. Então é importante isso. Se você quer saber mais, volte lá no YouTube e assista essa aula por completo, porque está muito boa. E a quarta dica é muito importante também a divisão de tarefas. Para pais que são casados, né, mãe e pai ali, que estão na mesma casa, é importante, até nós comentamos sobre, imagine uma mãe que tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar de todo o serviço de casa, como que ela vai dar amor e carinho para os filhos e para o marido? É praticamente impossível, não é porque ela não ama, ela está exausta. Então é importante os homens entrarem junto ali nas tarefas de casa. E aqui entra também o diálogo do casal. Então são vários pontos que a gente tocou ali. Então é importante para quem é pai e mãe solteiro ter um diálogo com a rede de apoio. Nós também falamos, tenha cuidado quem você coloca na sua vida para te ajudar a cuidar dos seus filhos. Hoje os dias são maus. As pessoas parece que estão liberando o lado mais escuro, né, da alma, né? Então temos que ter cuidado, nossos filhos são os nossos tesouros. O segundo tema, nós falamos sobre o uso de telas. E esse tema aqui, gente, é muito importante. Poderia fazer um seminário só sobre isso, a gente só deu uma pincelada rápida. Realmente é importante. Nós estamos nos conversando aqui através de uma tela agora, né? Mas é importante ter esse cuidado do uso excessivo das telas. Mas nós comentamos que
crianças até os 2 anos. Agora, pela Organização Mundial da Saúde, 0 telas, até 5 anos, 1 hora. Se você conseguir segurar mais tempo, alguns teóricos falam que até 6 anos, 0 tela. Antigamente se falava 12 anos, olha só. Então, os tempos foram mudando para se adaptar os novos costumes da sociedade, mas não quer dizer que vai trazer benefícios, então é importante. E a gente deu 4 dicas. Primeiro, definir limites. Se seu filho já utiliza, é importante combinados com ele. A 4ª dica, seja o exemplo. Na verdade, foi a primeira dica que a gente deu, foi essa. É muito fácil falar, filho, não faça, não jogue, não assista, não fica no TikTok, se a gente fica. Então é importante a gente se policiar, porque o exemplo fala mais do que as palavras. E o 4º dica que nós falamos ali, assuntos que nós comentamos sobre o uso de telas, é o efeito que as telas têm no comportamento da criança em geral, na saúde. Então a gente tem que ter cuidado até mesmo pela questão da dependência tecnológica, que pode gerar outras doenças mentais, como ansiedade, depressão, estresse elevado, isolamento social, uma série de problemáticas. Então é importante. E aqui eu quero abrir um parênteses muito grande. Não é fácil criar filhos, é extremamente difícil. Você sabe do que eu estou falando, ainda mais hoje em dia. Eu fui ter filho com 40 anos e percebo que realmente há uma dificuldade muito grande em criar filhos. Então, mas é importante, porque um dia, o que você está fazendo para o seu filho, um dia alguém fez por você. Por isso que você está me escutando aqui agora. Alguém fez um esforço, um sacrifício para que você esteja hoje aqui perante mim aqui nessa live. Então é importante nós fazermos esse sacrifício pelos nossos filhos. E tem alternativas para as telas. Brincadeiras ao ar livre, momentos sem telas. É importante. Até comentei na live de ontem, falando as brincadeiras que a gente fazia antigamente. Não sei se você se lembra. Pular corda, amarelinha, pular elástico, né? Nossa, era tão legal, né? É interessante resgatar essas brincadeiras, porque elas vão trabalhar com várias áreas das crianças, especialmente, pessoal, com a área da criatividade. A criatividade é uma virtude, como posso dizer, é uma coisa muito boa, porque ela nos ajuda a lidar, inclusive, com as frustrações depois de adultos. Então, fica a dica aí pra gente lidar com isso. E, gente, hoje nós estamos no nosso 3º tema. Eu acabei de fazer a recapitulação. Essas lives vão ficar gravadas, o pessoal tá chegando agora. Mande para os seus amigos que têm filhos. É importante conversarmos sobre esses temas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que foi inclusive, boa tarde Francilei, Vânia, sejam bem-vindos. Gente, se vocês quiserem mandar comentários, se quiserem também comentar ali, perguntas, a gente pode estar interagindo com vocês ao longo da live, tá bom? Hoje eu escolhi falar sobre um tema muito importante, que é um desafio gigantesco dentro da criação de filhos, que são os diagnósticos. Inclusive foi o motivo central de eu estar fazendo essa live com vocês hoje, e também esse seminário de 3 dias. São vários desafios que os pais passam, mas os diagnósticos hoje, na sociedade atual, eles estão sendo um grande desafio, até porque os diagnósticos estão, alguns sendo de maneira exagerada, disseminados aí por profissionais. Então tenha cuidado, não acredite em tudo que você escuta. Mas é médico. Procure uma segunda, uma terceira opinião. E eu, antes de entrar no assunto, eu queria só comentar alguns diagnósticos comuns, os mais comuns que a gente vê hoje na sociedade, os psicológicos, né? Os primeiros, o mais comum é o autismo, né? Que muitas crianças estão sendo diagnosticadas com autismo, e eu vejo alguns pais, assim, às vezes de uma maneira assim, até, nossa, parecendo que a vida acabou, né? Claro, o autismo, gente, existem graus, espectros diferentes, né? Mas é importante. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre conhecer um pouco sobre esse assunto do autismo. O TDAH também super comum, né? Não só em crianças, em adultos, adolescentes, ansiedade, depressão. O transtorno opositor, que é bem comum hoje também as crianças serem diagnosticadas com ele, dislexia. Então, esses são alguns diagnósticos que realmente são muito comuns, né? Aqui o Francilei está comentando. Você também pensa que muitos diagnósticos hoje estão sendo para saciar a vontade da sociedade? Com certeza. Eu penso que, às vezes, Francilei, até há uma confusão de sintomas, né? Parece que é chique sair do consultório com papel na mão. Então, tem que ter muito cuidado. E não estou falando só para criança, para adulto também, né? As pessoas se prendem, se agarram ao diagnóstico. Então, realmente é algo importante ter cuidado com essa questão do diagnóstico. É importante por um lado, e por outro pode ser nocivo se for diagnóstico precoce, tá bom? Eu vou contar minha experiência para vocês vão entender.
Alguns diagnósticos físicos também são bem comuns. Eu coloquei em primeiro lugar as alergias, aqui mais para mães que têm bebês pequenos, crianças pequenas. Se você entrou aqui ou vai assistir depois dessa live, você sabe do que eu tô falando. Gente, é um universo que é desconhecido por muitas pessoas. São as alergias em geral. A intolerância à lactose, que é a mais comum. A APLV, que é a alergia à proteína do leite. Aí vem a diabetes, obesidade, câncer, problemas cardíacos. Então existem uma série de diagnósticos diferentes. Inclusive, como eu falei para vocês, foi devido à minha história com a minha filha que me fez falar desse tema e criar esse seminário para pais, para dar esses alertas, dar esse apoio, esse acolhimento que muitas das vezes a gente não passou, que eu não tive. Eu tive uma bebê, pessoal, eu tive diabetes gestacional. Resumindo o caso, né? Ali nos últimos dias da gravidez, minha pressão ficou alta e eles me colocaram no medicamento por 48 horas. Eles queriam ainda forçar que eu tivesse parto normal e acabou que eu não aguentava, estava com muita dor, tremendo muito, e eu implorei pela cesárea. Resumindo, minha filha nasceu já com sofrimento fetal, bactéria, pneumonia, e ficou uma semana na UTI. Então ela saiu de lá já com leite artificial. Quando ela chegou em casa, eu não consegui fazer a transição do leite artificial para o leite materno. Isso foi um grande sofrimento para mim. Inclusive eu falei sobre isso, da questão da culpa parental, eu falei ontem. Volta lá, assiste essa live, gente, é muito boa. Falando sobre as telas, mas a gente fala também ali sobre essa questão aí da culpa parental. Eu tive muita culpa, chorava muito porque eu não consegui dar o leite para minha filha. Depois de um tempo, ela começou a ter alguns sintomas que eu já desconfiava que poderiam ser problemas ali de alergia ao leite. Resumindo, cheguei no hospital, ela teve um problema, um agravante. Chegando no hospital, eles queriam operar minha filha sem fazer exame porque era Natal. Olha só, no Natal eu estava lá no hospital. E eu não queria, chorei, pedi, eles acabaram não fazendo, mas saímos de lá com um possível diagnóstico de APLV, que é a alergia à proteína do leite. Desde então, minha filha ficou uns 3 meses, um pouco mais, tomando um leite especial, gente. O que acontece? Como eu sou uma pessoa que gosto muito, sou muito curiosa, eu comecei a pesquisar e entrar em vários grupos de apoio para saber o que era a PLV e adentrar um pouco dentro desse universo das alergias. Gente, é um diagnóstico muito sério. Minha filha, graças a Deus, ela não tem a PLV. Boa noite, Karine, seja bem-vinda. Ela não tem a PLV, mas ela teve algumas características parecidas. Ela tinha um outro problema, graças a Deus já está praticamente bem. Mas eu pude perceber quantas mães sofrem com esse problema, sabe? Da criança tomar o leite e vomitar o tempo todo. O corpo encher de alergias, assim, de uma maneira severa, sabe? E esses leites são complicados, são caríssimos. Então, assim, há uma necessidade de um apoio para uma mãe e para um pai quando recebe um diagnóstico desse. Porque às vezes são 2, 3, 4, 5 anos sofrendo com essa situação. A criança não cresce direito, não ganha peso. Isso eu estou falando só da PLV, e existem muitas outras alergias e muitos outros diagnósticos. Então, gente, o objetivo desse seminário é dar esse acolhimento, esse apoio para você mãe, você pai, dar esse início de acolhimento e manda essa live depois para seus amigos que passam por essa situação. Eu sei o que é isso, como é importante às vezes ter alguém que te abrace, que te escute, que esteja do seu lado, que ouça, às vezes só reclamação, às vezes só quer reclamar mesmo. É importante o pai e a mãe terem esse apoio. Então hoje eu vou estar, através de algumas palavras, falando para você pai, para você mãe que passou por algum desses problemas, com algum diagnóstico. E eu esqueci até de colocar aqui, existe um diagnóstico que geralmente ele é muito severo, né, para muitos pais, que é ai gente, esqueci o nome agora, a síndrome de Down. Muitos pais e mães não sabem lidar com essa notícia. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas a primeira dica que nós vamos falar aqui sobre a questão de acolher esse diagnóstico e lidar com ele, né, com sabedoria, é acolher a sua própria dor sem culpa. Não é errado você se sentir mal por ter uma notícia ruim do seu filho. Alguém chegar, seu filho tem tal problema de saúde. Você vai precisar fazer tantos tratamentos de saúde. Não é ruim, não é errado. E é normal, assim como o luto de qualquer outro problema, até mesmo a morte. É normal passar por um luto, que são as fases, né? Nem todo mundo vai passar por todas, mas muitos vão passar aí pela negação, pela raiva, a barganha, a tristeza, até chegar na aceitação. Então é normal, acolha sua dor, aceite. Passa, senão vou aceitar aqui que eu não tô legal mesmo. Minha vida vai ter que mudar 100%.
Por exemplo, filhos que ficam na UTI. Não é fácil, gente. O gasto, a questão emocional é muito severa também. Então é importante falar sobre esse acolhimento, né? E outra coisa importante, converse com pessoas sobre a sua dor. Não segure tudo para você. Os pais, geralmente a mãe tem essa tendência, né? Eu preciso ser forte para o meu filho, ser forte para o meu esposo, forte pela família. Só que você vai segurando essa dor e o que a gente não fala, o corpo fala através de sintomas que são doenças. As doenças nada mais são, boa noite Adelaide, Karine, sejam todos bem-vindos aqui, nada mais são do que sintomas de algo maior que está vindo atrás. Então é normal sim você se sentir mal e acolha essa dor. Passe um período, não, eu vou lidar com essa dor, é importante. A segunda dica, gente, sobre essa questão do diagnóstico para a gente acolher com sabedoria e lidar de uma maneira menos dolorosa, é entender que o diagnóstico não é uma sentença. Sabe, olha, acabou a sua vida, acabou a vida do seu filho. Não, pelo contrário. O diagnóstico, ele é uma bússola, ele é um direcionamento. Ele vai direcionar você o que você vai ter que fazer para lidar com seu filho. Entendeu? É uma hipótese compreensiva. Não, olha, tem isso aqui, então é por isso que meu filho está assim. Então, na verdade, também não é um rótulo definitivo. Por exemplo, a minha filha estava com um diagnóstico de APLV, mas não era. Quanto que eu sofri com isso, gente? Não foi pouco. Tanto que teve uns dias que ela não ganhou peso, eu comecei a ficar desesperada, porque eu vi as outras mães, e nós vamos falar sobre a comparação, eu vi as outras mães com os filhos pequenos não se desenvolvendo, não comendo direito, não querendo tomar o leite artificial direito, porque o gosto é muito ruim. Os leites que ela teve que tomar foram leites com gosto insuportável, mas graças a Deus ela tomou, mas ela passou bastante mal no começo. Então, assim, é importante entendermos que o diagnóstico não é o fim, ele é um começo, ele é uma bússola, ele vai dar um direcionamento para você. A terceira dica, evite os rótulos, sabe? Rotular, você é tal coisa. Minha filha é isso. Não, a sua criança, o seu filho não é o diagnóstico. E se você está assistindo essa live e também tem algum diagnóstico para sua vida, você não é um diagnóstico. Você é uma pessoa um todo que tem vários talentos, afetos. O seu filho também tem outras áreas da vida para se lidar, né? Então é importante entender isso, que nós não devemos rotular. A quarta dica importante é conversar sobre esse assunto com leveza, com tranquilidade. Como eu disse, o diagnóstico não é o fim, é o começo de um direcionamento na sua vida e da sua família. Isso vai ajudar a reduzir o medo. Inclusive, por exemplo, quando seu filho cai, aqueles pais falam, ai, meu filhinho, tadinho, o que acontece com a criança? Ela abre a boca. Tem até alguns vídeos na internet que alguém finge que que a criança bateu a cabeça e falou, oi, tadinho, ela começa a chorar porque já está acostumada, sabe, de ter aí esse comportamento mais de vitimização. Então é importante falar com leveza, com verdade, porque se o diagnóstico veio, ele é para direcionar, então vamos lidar com coragem, sabe? Passe o seu luto, sofra o que tiver que sofrer, mas depois lide com coragem e fale isso e transmita isso para a criança. Porque eu já vi algumas crianças comentando, eu sou assim, sabe? Tudo vem o diagnóstico na frente. O seu filho não é o diagnóstico. O importante também é validar os sentimentos da criança e os seus, como nós já comentamos. A tristeza, a raiva, a culpa faz parte. Muitos pais se culpam, meu filho é assim porque eu fiz tal coisa, eu deixei de fazer tal coisa. Infelizmente, os pais, como nós falamos, temos essa culpa parental, que precisamos lidar com ela, porque quando estamos nessa culpa muito grande, nós podemos agir de uma maneira que não vá realmente ser benéfica para o nosso filho, como nós falamos sobre essas atitudes compensatórias. Aí eu vou tentar compensar meu filho por isso, né? E eu posso ir pelo lado da permissividade. Aí volta tudo o começo lá da questão das telas, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Gente, a sexta dica é impressionante. Busque informação, não isolamento. Às vezes a pessoa tem ali o problema do diagnóstico na família, do filho, da filha. O que acontece? Começa a se isolar. Se isola do resto da família, dos amigos. Não, busque informação. Eu mesmo, gente, quando eu vi que minha filha tinha esse problema, possível problema de alergia à proteína do leite, eu entrei em vários grupos do WhatsApp, ainda estou nos grupos. Eu não sei se alguma das amigas entraram aqui ou vão assistir depois dessa live, tá bom? Sejam bem-vindas, minhas queridas. E se você que está entrando aqui quiser comentar, pode falar aqui embaixo, fique à vontade, tá bom? A live não é longa, é uma live curta, é uma live
né, mais informativa para a gente trocar uma ideia, mas podem comentar aqui, fiquem à vontade. Então, gente, não busque isolamento, busque informação, entre em grupos de ajuda, profissionais de saúde que podem te ajudar, tanto na área psicológica, se for o caso, né, TDAH, autismo, né, na verdade o autismo ele é tratado com, são vários profissionais, né, inclusive também a dica, participe de grupos de apoio. No final dessa live eu tenho uma novidade para vocês, mães e pais. Então participe de grupos de apoio, gente. Não lide com a dor sozinho. Muita gente às vezes tem uma informação que pode ser chave para resolver uma situação sua. E eu busquei muita informação, muitas pessoas me ajudaram e realmente foi muito bom. Informações que às vezes nem o médico trouxe, mas com experiências de outras pessoas eu acabei aprendendo. Olha que interessante. É uma ótima maneira de como lidar com diagnósticos, né? E a sétima dica que nós vamos dar aqui sobre a questão de como lidar com diagnósticos de uma maneira sábia e tranquila, com amor, com carinho, né, para a sua vida, é você cuidar da sua saúde mental. Eu tenho certeza absoluta, eu encontrei uma mulher uma vez, ela estava comentando que a filha dela tinha esse problema de APLV, e ela falou assim que a pior consequência do problema de saúde da filha dela foi o emocional dela, foi o psicológico. E eu digo para vocês, gente, realmente eu fiquei muito mal. É importante o pai e a mãe se cuidar, porque se eles são vamos colocar aí o piloto do navio, né? Se não vão bem, né, o comandante do navio, se não vai bem, como que o navio vai ser guiado? Então os pais precisam cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica, é necessário sim, para que eles possam realmente ter condições de conduzir os seus filhos na direção correta. E não se iluda, existem muitos pais e mães que estão lidando com essas questões e você nem sabe. E eu encontrei muitos pais e mães que os filhos têm problema com alergias em geral. E muda totalmente a dinâmica da família. Para vocês terem uma ideia, gente, crianças que realmente têm APLV, até os utensílios domésticos têm que ser feitos separados. Não pode ter contaminação cruzada com alimentos que tem qualquer coisa de proteína do leite, até às vezes cremes, sabe? Então é uma luta. Boa noite, amor. Meu marido acabou de entrar, seja bem-vindo aí. O ilustre acompanhante aí da nossa live, seja bem-vindo. Minha filha deve estar ali perto também escutando. Então, gente, é importante realmente nós cuidarmos da nossa saúde mental. Como eu falei no começo da live, se você perdeu aqui, vai ficar gravado, assista no começo. Cuide da sua saúde mental, permita-se sofrer o que tiver que sofrer, mas depois se levante. Seu filho e sua filha precisam de você. Então é importante, faça terapia se for necessário. Faça terapia. Se você não conseguir só conversando com amigos, com cônjuge, né, com a rede de apoio, faça terapia. Inclusive eu sou psicóloga, estou à sua disposição, ou de algum familiar seu, pode me procurar. Inclusive eu passei por isso, então tenho propriedade para dar esse suporte para pais e mães que estão passando com problemas de diagnóstico com os filhos, né? Ou busque. Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo aí também à nossa live. É importante sim buscarmos uma rede de apoio para a nossa saúde emocional e psicológica. A 8ª dica, gente, é muito importante, né? Como nós já falamos, algumas vão acabar repetindo aqui, é criar uma rede de apoio concisa, especialmente de profissionais capacitados e atualizados. Como eu disse para vocês, minha filha passou mal no final do ano. Eu já desconfiava que poderia ser alergia à proteína do leite. A mulher do UPA achou que era uma doença gravíssima, gente. Não era grave, era gravíssima. Cheguei no hospital, eles queriam operar a menina sem fazer exame, porque era Natal. Então, olha só. E ela não tinha sintomas, ela só tinha um sintoma. Eram vários, ela só tinha um, que poderia também se enquadrar em outras doenças, como o APLV. E a médica do posto, do UPA, entendeu que era essa doença mais grave, queria operar a menina, fiquei desesperada. Então, a sua rede de apoio tem que ser profissionais atualizados. E eu já falei no começo, vou falar de novo. Dentro dessa questão dos diagnósticos, procure mais de um profissional, para ter certeza. E falando, por exemplo, aqui sobre o TDAH, o autismo, eu queria abrir um parênteses, não é minha área de atuação. Inclusive, se você precisar de ajuda, eu tenho colegas que posso indicar, que são especialistas já nessa área aí, educacional, e dentro dessa área dos espectros. Existem muitos estudos científicos associando uma má alimentação e uso de telas ao autismo e TDAH, de uma maneira que está sendo confundido os sintomas de excesso de telas e má alimentação, glúten, açúcar. Tem mais um que eu não me recordo agora, mas especialmente o glúten e o açúcar.
tá bom? Glúten e açúcar, eu lembrei agora, os lácteos, né? No caso, a proteína do leite mesmo. Eles estão provocando a lactose ali em geral, vamos colocar leite e derivados, estão provocando sintomas parecidos com o TDAH e o autismo, gente. Olha que coisa séria, como é importante você estar aí com uma rede de apoio de profissionais atualizados. A ciência está evoluindo muito rapidamente para o nosso bem. Então isso é muito importante. E eu disse para vocês, gente, que eu sou psicóloga, inclusive falando sobre rede de apoio. Quando acabar, hoje está acabando aí o nosso seminário dos 3 dias aí, Desafios dos Pais Modernos. Acabando, gente, hoje à noite, até acho que domingo, segunda-feira, vou estar lançando um grupo terapêutico. O que será esse grupo terapêutico? É um grupo no qual eu estarei aí fornecendo terapia em grupo psicológica, para pessoas que realmente querem ter esses momentos para trabalhar outras questões, não só essas que nós estamos trabalhando aqui. E também, gente, a parte interessante da terapia em grupo, você mãe, você pai, vai ter o seu local de escuta conosco, sem julgamentos. Eu digo para vocês, eu como mãe, a coisa que eu mais tive dificuldade é de encontrar pessoas para me escutar. Que sabe, você tá sofrendo, você quer falar, às vezes quer contar a mesma história várias vezes, mas ninguém quer ouvir. Então nós vamos criar esse grupo terapêutico para dar esse apoio, esse suporte. Se você tiver interesse, nós temos apenas 15 vagas. É um grupo pequeno para termos ali essa proximidade, para todo mundo conhecer todo mundo, compartilhar ali as histórias, tá bom? Apenas 15 vagas, se você tiver interesse. Lá na minha bio já está o link, você vai poder entrar em contato comigo lá, já entrar no grupo de espera. É só clicar lá, vai ter um link com várias opções e em cima vai estar lá, grupo de apoio pais e mães, tá bom? Mande para os seus amigos, porque é importante termos esse suporte mais profissional, tá? Então eu como psicóloga estarei aí oferecendo esse serviço para pais e mães que querem esse apoio mais de perto, né? Uns dias atrás, uma moça me procurou, um desses grupos que eu estou de apoio ali do WhatsApp, que as mães trocam ideias, e ela falou, eu estou muito mal, eu preciso de ajuda. Eu não consigo parar de chorar perto da minha filha. Então, são situações que nós vamos estar trabalhando ali no grupo de ajuda, de apoio, de escuta, em forma de terapia mesmo em grupo. Apenas 15 vagas, tá bom, pessoal? Nós estamos com um grupo aí com bastante pessoas que participaram aqui desse seminário, mas para esse grupo terapêutico eu só tenho 15 vagas, tá bom? Se tiver interesse, corre lá na minha bio, mande para os seus amigos que eu estarei ali atendendo vocês. Mas continuando aqui, nós temos mais 2 dicas importantes para como lidar com diagnósticos. A dica número 9, gente, é evitar comparações. Isso aqui é fantástico. Porque isso aqui não serve só para a questão do diagnóstico, não, para tudo na vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Boa noite, Isabelle, seja muito bem-vinda. Eu quero dar um exemplo para vocês. A minha filha, ela nasceu meio carequinha e agora ela tá mais carequinha. Na verdade, umas partes cresce cabelo, outras não. E às vezes, algumas pessoas ficam falando, mas fulano, né, filho do fulano tem cabelo, a sua não tem cabelo? Será que ela vai ficar careca? Vocês acreditam que uma pessoa falou para mim passar minoxidil no cabelo da minha filha? Olha isso, que loucura. Num bebê para o cabelo crescer, ela está no processo dela. Então nós mães, nós pais, nós temos essa tendência de comparar nossos filhos com os filhos dos outros, ainda mais dentro da questão dos diagnósticos. Como os diagnósticos às vezes eles podem estar equivocados, às vezes uma criança vai ter um desenvolvimento também diferente da outra, então tem que ter cuidado da onde você conseguiu esse diagnóstico, especialmente dentro da área psicológica. Então é importante entender, às vezes mudando alguns hábitos, gente, já faz toda a diferença dentro da criação dos seus filhos, aí do comportamento dos seus filhos. Então evite comparar os seus filhos. Isso é muito importante, porque inclusive causa uma pressão desnecessária no seu filho. Seu filho e sua filha ficam, nossa, será que eu sou uma criança boa? Sabe? Vai desenvolver outros transtornos que podem se tornar coisas graves na fase adulta. Então evite comparações, é muito importante. E a 10ª e a última dica que nós vamos trazer aqui nessa noite, como lidar com os diagnósticos de uma maneira aonde você se acolha o seu filho e tenha sabedoria, com carinho também, é transformar esse desafio em crescimento para a sua vida, sabe? Como se fosse assim, sabe aquele ditado do copo, né? O copo tá meio vazio ou meio cheio? Se ele estiver pela metade, e aí, o que você acha? Tudo depende de quem tá vendo, né? E eu posso olhar um copo pela metade, achar que tá meio vazio. O outro pode achar e falar, nossa, tá meio cheio. Então, essa questão da jornada do crescimento aí, que a gente
né? Precisa estar dentro dessas questões dos diagnósticos em geral, de lidar com doenças, com o espectro autista, entre outros. É necessário eu ter um olhar mais positivo, tentar crescer com isso, porque se for um diagnóstico mais grave, vai te acompanhar a vida inteira, e alguns pais e mães têm que morar com seus filhos o resto da vida. Então é necessário olhar o lado positivo, para que você tenha, lembra a saúde mental? Você tenha saúde mental para ir até o final, se for necessário, né? Ter essa empatia com você mesmo, com o seu filho. E isso é importante, novamente, a rede de apoio. Ter pessoas próximas que vão estar jogando vocês para cima. Isso é muito importante. Gente, olha só que interessante. Bem rapidinho a nossa conversa. Lembrando que as outras aulas do nosso seminário, elas já estão no YouTube. Estarão, na verdade, amanhã todas elas completas com essa de hoje. Então amanhã você já vai poder ter acesso. Espero que você tenha gostado. Mas antes eu quero fazer uma recapitulação bem rapidinha, tá bom? Como lidar com o diagnóstico? A primeira dica que nós falamos aí, nós falamos sobre a questão do luto. Há um luto, gente. O luto é uma perda. O que seria essa perda, esse luto? Seria o pai, a mãe, essa idealização que eles tiveram no filho perfeito. Toda mãe, todo pai sonha com um filho 100% perfeito. Então, dependendo do tamanho da idealização, a frustração vai ser maior. Quer ver um exemplo? Sabe esses chás que esse povo faz de revelação aí? Que às vezes a mãe queria um menino, ou o pai queria uma menina, e quando é o contrário, você vê o tamanho da frustração? Agora imagine um diagnóstico. Um diagnóstico mais grave, por exemplo, uma criança que não enxerga, que não vai poder andar, que não tem uma perna, um braço. Estou chutando aqui coisas mais graves, né? Mas existem outros diagnósticos, como nós falamos aqui ao longo da live. Depois que acabar, vai ficar gravado, assista de novo, você vai gostar, é bem curtinho. Então, assim, é importante lidar com esse luto, saber que você realmente vai sentir culpa, raiva, você vai querer fazer trocas dentro da sua própria mente. Se meu filho fosse assim, eu daria tudo para o meu filho ser assim, sabe? Até chegar no ponto da aceitação. Acolha a sua dor, é muito importante. Tenha esse fortalecimento emocional, porque você vai precisar para lidar com o seu filho. Aprenda a explicar para o seu filho de uma maneira mais leve a situação. Acolha os sentimentos do seu filho também. Tenha boas parcerias com a sua rede de apoio, com profissionais, nós psicólogos, com médicos, dependendo de qual for a área que o seu filho tem o diagnóstico. A escola também é muito importante. E eu queria agregar mais uma dica aqui: evite a vitimização. Nós falamos sobre a questão do rótulo, né? O seu filho não é o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o começo, para você saber para onde você vai, qual rumo você vai se direcionar. Cuide da sua saúde mental, mãe e pai. Como eu contei a minha história para vocês, foi o que mais afetou, foi a minha saúde mental. Eu fiquei com muito medo, né? Muito receio de o que aconteceria com a minha filha, como seria o futuro dela. Então, cuide da sua saúde mental. E a última dica, e a mais importante: participe de grupos de apoio, terapia individual, se o caso for grave. Entendeu? Eu estou aqui, posso apoiar vocês. E finalizando, gente, como nós comentamos, eu estou abrindo agora, a partir de domingo, segunda-feira, nós vamos ter um grupo terapêutico para pais e mães que querem lidar, não só essas questões, tem muitas outras, muito mais complexas, né? Desde lá do parto complicado. Também nós vamos lidar com o aborto espontâneo para mães e pais que perderam o bebê, pais e mães solo. Vamos lidar com uma diversidade de situações que são importantes para os pais. Então eu tenho apenas 15 vagas. Nós vamos trabalhar em grupo, terapêutico mesmo, terapia de grupo, onde você vai poder falar, compartilhar suas experiências. Se você quiser participar, você pode acabar essa live, me procurar lá no meu direct: olha, Nanete, eu quero participar, como eu faço? Eu vou te direcionar para o grupo, nós temos um grupo de espera, ou você pode, tem lá um link na minha bio, lá embaixo, que você pode clicar, a primeira opção vai estar escrito Grupo Terapêutico para Pais. Lá nós vamos estar realmente ofertando esse serviço para pais e mães, para trabalhar de uma maneira muito, muito mais concisa, muito mais profissional. Gente, foi muito bom estar com vocês esses dias. Foram 3 dias, uma jornada muito importante, falando sobre 3 desafios para os pais. Falamos sobre como conciliar trabalho e criação de filhos, como lidar com o excesso de telas. Muito boa essa aula de ontem. E hoje falamos sobre como lidar com o diagnóstico. Se você perdeu alguma delas, eu vou deixar o link agora, daqui a pouquinho, na verdade amanhã, gente, amanhã que eu vou conseguir subir tudo para o YouTube, você vai poder assistir todas essas aulas e mandar para os seus amigos. E o mais importante, se você quer um acompanhamento real para a sua situação, venha participar do nosso grupo terapêutico. Eu tenho apenas 15 vagas.
Eu sou a Nanete Costa Prado, psicóloga clínica, e eu aguardo vocês aí para atender melhor. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que eu atendo também de forma individual. Quem quiser, só entre em contato comigo no direct ou tem lá o meu contato lá na minha bio. Fiquem com Deus, gente. Uma ótima noite. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Tchau, tchau.